Em 2019, eu tinha um abdômen trincado e em 2021 fui pesar 97 quilos. Meu nome é Mary e esse é o Autoestima na Medida. Se você acha que você tá no fundo do poço, esse vídeo é pra você. A sensação foi como eu estivesse perdendo o meu corpo, né? De uma hora pra outra. Enfim, e também perdi a vontade de me olhar no espelho. Porque parece que quando a gente não tá bem consigo mesmo, a gente não tem vontade de botar uma roupa, de olhar pro espelho, né? Pelo menos eu não tinha essa vontade. E acredito que muitas de vocês aí também não consigam olhar pro espelho e não consigam se identificar com o que estão olhando, né? Porque quando a gente tá nesse período com a gente mesmo, a gente não consegue. A gente vai engordando aos poucos e não percebe, né? Quando eu me deparei com essa situação, bom, a gente sempre fica pensando, o que eu vou fazer agora? Imagina, eu era super fitness, né, super assídua na academia, a minha academia era minha segunda casa, realmente, né, a musculação pra mim era uma realidade, né, que eu ia todos os dias, depois do trabalho, sempre cansada, tava eu lá na academia batendo ponto, né, e aí vimos nós naquele cenário, né, de ficar em casa, enfim, tentei fazer algumas coisas em casa, mas não foi a mesma coisa, até tem uma esteira ali, que deve estar aparecendo por aqui, por ali, enfim, né, uma bicicleta que tá aqui do outro lado, mas não é a mesma coisa, né, eu levantava muitas cargas, muitos pesos, e que fazia com que o meu corpo ficava bom, bonito, enfim, pra mim tava ok como estava antes. Então, né, com aquele período que todo mundo ficou em casa, o que aconteceu? Eu fiquei, né, depressiva e comia mais do que, enfim, eu até brinco quando eu falo com as pessoas que quando eu ia pra academia eu comia muito, mas assim, ó, eu comia assim, ó, umas 3 pratadas de comida e tinha o abdômen trincado. E realmente, eu vou botar umas fotos aí, vocês vão ver que realmente é verdade, né? E, enfim, só que era um outro contexto, né? Meu trabalho era diferente, a minha rotina era diferente, tudo era diferente, eu era mais nova, né? E eu acredito que tudo isso influenciou. Mas enfim, vendo no espelho depois, né? Vendo no espelho, não me vi, não me reconheci e alguma coisa tinha que ser feita, né? Então eu busquei um grupo multidisciplinar para me ajudar. Psicólogo, psiquiatra, nutricionista, né? Nós com todo o nosso com todo esse conjunto aí. Eu sei que muita gente não vai conseguir ter tudo isso. Até inclusive, eu acho que nutricionista eu não tinha. É que eu tava estudando nutrição na época, né? Eu comecei, né, a fazer terapia. A terapia me ajudou muito, né, nesse quesito, assim, um passinho por vez, um dia de cada vez. E eu vou dizer que foram-se 13 quilos desde então. Não foram muito, né? E esses 13 quilos eu demorei muito tempo pra perder, não foi assim tão rápido, foi acho que mais de um ano, porque todo aquele período que eu tava tentando realmente perder peso, tinha alguma intercorrência, digamos, médica, assim, não sei se essa seria a palavra, né? Mas sempre tinha algum problema e eu tava sempre indo no médico por algum motivo, alguma razão, né? Tava eu lá no médico batendo ponto. Ou era por uma coisa, ou era por outra, enfim, mas mesmo assim estava eu lá na academia. Aí vi que alguns exames não estavam tão bons e eu fiquei meio aliviada, né? Bom, não sou só eu que tô preguiçosa aqui, é porque realmente, mas eu tava indo na academia todo dia. Mesmo me sentindo ruim, pra baixo, sem energia, tava eu lá na academia. Ou às vezes ia na academia, ou às vezes não me alimentava bem, ou às vezes me alimentava bem e não ia pra academia, né? Tinha essa coisa assim de eu ir ou não, ou fazer uma coisa e não fazer outra, né? Até conversei essa semana com a minha psicóloga sobre isso, ela falou, pois é, tu se lembra que ou tu comia bem, ou tu não ia na academia, ou vice-versa, enfim, e realmente, né, a vida é isso, né, a vida é isso, é tu criar uma harmonia, porque equilíbrio a gente nunca vai ter, né, e voltando lá sobre o período da academia, quando eu tinha, né, a gordura corporal um pouco baixa, tava ok, né? Tava ok pra uma pessoa ok. Eu me permitia tudo, só que tudo dentro de algumas regras, né? Digamos assim, eu falei que eu comia, né, 3 pratos de comida, aquela coisa toda, comia muito, só que eu gastava muita energia, o meu trabalho era físico, né, ainda é físico, eu ia direto pra academia. Então, assim, meu metabolismo estava a 1 milhão por hora.
né? E tava ali os gominhos, tudo ali bonitinhos. Não eram tão ressaltados assim como as lipoleds por aí, mas era um abdômen honesto, digamos, de quem realmente construiu aquilo ali na academia mesmo, né? Com muitos exercícios, enfim, que isso eu vou mostrar mais pra frente. Mas enfim, era bom eu ter aquele corpo, mas mesmo assim eu sentia que faltava alguma coisa, parecia que eu não tava tão bem. Hoje em dia, eu vendo as fotos de como eu tava antes, pra mim eu tava maravilhosa, né? Mas naquele momento, realmente eu não me via, né? Eu não me via daquele jeito que eu estava, né? Então, assim, por isso que foi importante. Quando eu fui pra terapia, eu olhei pra dentro, eu olhei pra mim. Então, assim, quando eu comecei a olhar pra mim, sem julgamentos, vendo o corpo como um corpo funcional, que tinha, né, que tem essas funcionalidades, enfim, de caminhar, de, né, fazer, enfim, todas as coisas que a gente faz, eu comecei a me olhar com mais carinho, né, com mais amor. E quando tu faz isso, a vida muda. A vida muda, né? Então, assim, eu não vou dizer que eu tô feliz com o meu corpo hoje, porque eu não tô, né, 100%, acho que nenhuma mulher nunca tá, mas hoje em dia eu entendo como me olhar pra dentro, né, como se olhar pra dentro, com mais carinho, com mais respeito, né, pelo seu corpo, pela sua história, que é única. Eu ainda não voltei a ter o abdômen definido que eu tinha antes, né, eu tô, digamos, no meio do caminho, né, nem sei se eu vou voltar a ter um abdômen, mas hoje em dia eu entendo que não é o abdômen definido que vai definir minha autoestima. Claro que a gente se sente melhor, né, mais confiante, isso é inegável, né, quando a gente bota uma maquiagem, né, bota uma roupa bonita, tá bem com o seu próprio corpo, e isso nos deixa confiante, né. Só que eu acho que isso é um processo gradual, e cada pessoa tem o seu próprio tempo pra fazer isso. Por enquanto eu tô feliz com os resultados de fazer tudo que eu posso no meu tempo, né? Dias difíceis tem, todos temos, né? Todas nós temos, acredito que isso é uma coisa normal da vida, ainda mais quando estamos buscando, né, aquela autoaceitação, que muitas vezes as redes sociais, elas têm aquele comparativo, né? Ai, mas aquela ali tem aquele corpo maravilhoso. Isso é outra coisa também que eu vejo, ou a pessoa, ou ela tá muito obesa, ou ela tá muito fitness, né? O meio termo, às vezes, foge um pouco da realidade. Então, assim, por isso eu tô fazendo esse canal, por isso se chama Autoestima na Medida, porque eu acredito que a autoestima, ela tem que ser na medida, ela não pode ser de mais e não pode ser de menos, porque quando tem demais, você acaba perdendo muitas coisas importantes da vida, né, como um aniversário, né, da sua família, acaba perdendo ali o bolo da avó, né, e eu acredito que quando é de menos, a gente acaba botando muita porcaria pra dentro de nós, então tem que ser na medida. É difícil? É muito difícil, mas você não está sozinha. Juntas vamos encontrar essa autoestima na medida. Então aqui nesse canal eu quero dividir tudo que me ajudou, que não me ajudou, dicas reais, autocuidado, exercícios. Eu acho que tudo que compõe uma rotina que faça com que nós nos sentimos melhor. Eu quero dividir também alguns momentos em que as coisas não dão certo, porque muitas vezes não dão certo, acho que na maioria das vezes, né? Como já dizia o poeta, que eu não vou lembrar o nome agora, que a ilha é um mar de tristezas, é um mar de tristeza com ilhas de felicidade. E realmente, né? Então, nesse processo não seria diferente. Mas tudo isso sem cobrança, sem pressão, porque essa jornada agora é nossa. Se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos sobre rotina, sobre autocuidado, sobre, enfim, várias coisas. E curte esse vídeo para chegar em mais pessoas que queiram mudar de vida, mudar de rotina, não de uma maneira drástica, mas sim de uma maneira que é real, que é possível. Comenta aqui embaixo a sua história, né, para eu saber, me deixe saber da sua história, porque isso me interessaria muito, pra eu saber que eu não tô sozinha, porque às vezes a gente acha que tá sozinha, mas realmente tem muito mais gente passando pelo que a gente tá passando ou por outras coisas, tá bom? Um beijo, até o próximo!